Hoje com o engenheiro agrônomo da área de desenvolvimento de mercado da Cipcan Nikino, né? Brasil, o Vitor Cabral, para a gente falar sobre soluções para proteger feijoeiros de doenças e pragas. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Bom dia a Tu- todos que estão nos assistindo. Tudo bem. Acho que o brasileiro está entre os povos do mundo aí que mais consomem feijão, né? Na combinação arroz-feijão, mas apesar disso a gente tem tido aí algumas mudanças de hábitos, apesar do Márcio ter dito na reportagem que o Brasil precisa aumentar para atender o consumo interno, a gente tem tido algumas mudanças de hábitos por conta de alimentos pré-industrializados e o feijão acaba sofrendo com isso, o arroz também. E é importante dizer que a combinação arroz-feijão, do ponto da gente já entra no assunto nosso já, mas é importante dizer que a combinação arroz-feijão é fundamental para que você obtenha todos os bens e nutrientes que podem advir dessa combinação. Só o arroz é uma coisa, só o feijão é outra. O arroz com o feijão, falei aqui como chefe ou como nutricionista? Com certeza, Tavinho, e faz todo sentido o que você tem comentado, né? Tanto é que a gente acompanha notícias aí do mercado e muitos outros países têm vindo aí, têm tentado negociar com o Brasil a importação de feijão, né, para a alimentação aí dos seus povos, né? Então, isso tudo que você comentou, que foi mostrado na reportagem, faz total sentido. E é por isso também que o feijão tem sido tão atrativo, não só pelos brasileiros, né, mas também pelo mercado externo. Pois é, mas o que eu noto é que quando eu era criança, e faz bem mais tempo que você é um jovem ainda, eu via muita lavoura de feijão em qualquer sítio, qualquer rocinha tinha pelo menos um plantio de feijão. Com essas monoculturas que surgiram, a gente perdeu muito dessas áreas de plantio de feijão, não é? Com certeza. A Conab mesmo aponta esse ano, né, uma certa redução da área plantada em relação à safra anterior. A gente percebe ao decorrer do tempo essa redução que vem acontecendo, já não é do último ano, né? Consequentemente, isso tem feito com que, juntamente com essa demanda do mercado externo, como eu comentei anteriormente, a cultura passe a ser mais valorizada, né? Então, principalmente aí nas últimas semanas, no último mês, nós vimos a saca de feijão alcançando aí valores, né, patamares de negociações históricas, Sim. né? Então, realmente, a gente percebe essa redução, a gente percebe, olhando para o produtor, né, essa valorização, e aí essa necessidade do Brasil também retomar esses plantios para também abastecer o consumo interno. E a perda dessas pequenas áreas, continuamos falando de mercado ainda, também implica num outro problema, porque o feijão gera trabalho, porque o feijão tem colheita manual. Tem que colher os grãos, tem que debulhar, tem que bater na peneira. Isso tudo, se você tem uma cultura mecanizada, você vai utilizar menos mão de obra também, né, na agricultura. Com certeza. Bom, vamos falar. Mas plantar feijão não é fácil, não. Plantar feijão dá trabalho, como tudo, né? Tem as pragas e as doenças. Uma delas que eu me recordo aqui, mas você vai falar melhor, é a tal da mosca branca. Que essa mosca branca não é um problema só para o feijão, mas para praticamente todas as culturas. Mas me diga lá, entre pragas e doenças, quais são as principais que atingem o feijoeiro? Não, perfeito, Tavinho. Então, como nós olhamos aí um pouco do mercado, né? Essa valorização, como eu disse, da saca do feijão faz com que o produtor, aqueles que continuam na atividade, vamos dizer assim, como feijoicultores, né? Busquem mais tecnologias para que continuem produzindo ou produzindo mais com melhor qualidade. E frente a isso, né, nós temos alguns desafios que acometem essa produção. Então, como você citou aí, pragas e doenças, né? Então, algumas das doenças exemplos, a própria antracnose, muito conhecida no Brasil como um todo, mancha angular, bacteriose, né? São exemplos aí de doenças que podem acometer aí de 50 até mesmo 100% da produção, assim como pragas importantes, né? Você citou uma delas, a mosca branca. Nós temos aí complexos de lagartas que acometem severamente também, não só no sentido de desfolha, mas também podendo acometer as vagens, né? E, consequentemente, impactando a produção direta do grão, né? Então, essas são alguns exemplos aí de agentes, né? Que podem, vamos dizer assim, frustrar o produtor durante a condução dessas lavouras.
E a gente sempre toca num ponto aqui. A cultura do feijão utiliza muito defensivo agrícola, já que é suscetível a tantas pragas e doenças, porque a gente sempre bate na tecla que tem que usar o necessário e respeitar os períodos de carência. Hoje ainda eu usei como comparativo na conversa com o Silmar a questão que o Brasil aumentou a sua produtividade de cana-de-açúcar sem aumentar a área plantada, né? E o que significa capacidade tecnológica de aumentar. E aí, na contramão, tinha uma notícia dizendo que o Brasil gastou 1,67 trilhão de agroquímicos só na cana-de-açúcar. Mas, se você não combater pragas e doenças, nós somos um país tropical, muito sujeito a pragas e doenças, você não tem como plantar. Como é que é a questão do feijão com o defensivo agrícola? Perfeito, Tavinho. Bom, como você comentou também anteriormente, o feijão é uma cultura que demanda bastante atenção, é uma cultura, vamos chamar assim, bem melindrosa, né? Nós temos, como foi comentado, doenças e pragas aí que acometem não só a área foliar, mas principalmente o produto final. E aí a dona de casa, os consumidores querem receber um produto de qualidade no final do dia, né, na mesa. Tá. E aí, para que a gente consiga, vamos dizer assim, abranger todas essas condições que podem ser agressivas a essa produção, nós necessitamos, né, de proteger o potencial produtivo dessas lavouras. E aí buscamos, com inteligência, né, e com sabedoria, e juntamente com o posicionamento e sustentabilidade, realizar o tratamento dessas áreas. Então, estar sempre acompanhado dos engenheiros agrônomos, respeitar aí as recomendações que as empresas, as companhias recomendam para os clientes, para os produtores, né? É extremamente importante para que, principalmente nesse momento que o Brasil tem sido cada vez mais cobrado por produzir com sustentabilidade, a gente consiga atingir tanto pilares comerciais, pilares técnicos e pilares sustentáveis também de uma forma equilibrada, né? E por isso, diferentes ferramentas serem utilizadas nesse manejo é extremamente importante para que a gente consiga manter essas tecnologias por mais tempo no campo, né, e que a gente consiga, de novo, trabalhar de uma forma sustentável, manejando essas doenças e essas pragas. A gente sempre coloca aqui também, acho que você pode confirmar isso, que é importante para o agricultor, não estamos falando de feijão aqui, mas de modo geral, que ele use sempre a recomendação de um engenheiro ou agrônomo e siga corretamente as instruções, porque se você começa a usar abusivamente um determinado defensivo agrícola, você acaba criando a resistência de pragas e doenças, bactérias e vírus começa a subir. E aí, para você desenvolver uma nova molécula em laboratório, às vezes você demora até 10 anos, né? Então, você está queimando uma arma antes do tempo. Exatamente. E assim, além de todo esse tempo, existe muito investimento por trás disso, né? Então, esses conceitos são conceitos importantes que nós trazemos nas nossas recomendações, né? Então, por isso, quando a gente comenta de algumas soluções nossas relacionadas ao tema, que é, por exemplo, o Vitene, que é um fungicida à base de azoxastrobina mais difenoconazol, e o próprio Takumi, né, que é um inseticida para manejo de lagartas, a gente pede, né, para que, ao ser utilizado, o cliente, né, o recomendante, busque trabalhar de uma forma preventiva, percebendo aí quando essa doença ou quando essa praga pode estar começando na lavoura, para que a gente saia daqueles momentos críticos, Tá. né, e talvez pode aí até mesmo tirar um pouco mais, custar um pouco mais no manejo do produtor, para que a gente consiga trabalhar desde a fase inicial com muita sustentabilidade, com muita eficácia técnica e equilibrando o custo e o benefício e entregando de novo um produto de ótima qualidade aí para o mercado. A gente está falando aqui de proteção contra pragas e doenças com defensivos químicos, mas a biotecnologia também pode ser usada? Existem armas da biotecnologia para a cultura do feijão, como a gente tem para a cana-de-açúcar, para o algodão, etc. e tal? Na verdade, Tavinho, quando a gente pensa em biotecnologia para a cultura do feijão, assim como para algumas outras culturas de consumo direto, né, existe ainda uma certa resistência, vamos dizer assim, dos consumidores, porque eles entendem que, vamos dizer assim, estariam ingerindo essa biotecnologia de uma forma direta, Tá. né? Por isso que ainda existe algo a ser trabalhado ainda com a sociedade e comentado um pouco mais sobre isso na cultura do feijão. Quando a gente Porém, fala essa em biotecnologia, nós estamos falando em mutações genéticas, né? Mas e controle de pragas de forma natural também pode ser usado na cultura do feijão? Com certeza. Então, nós comentamos um pouco sobre um pilar que é o manejo químico,
Mas com certeza, né, e trazendo aqui os conceitos do manejo integrado, seja de praga ou seja de doenças, é extremamente importante que a gente busque outras ferramentas também, né, para ajudar nessa proteção e nesse manejo do potencial produtivo. Então, utilizar ferramentas associadas, né, fazem todo o sentido e é o que nos mostra a viabilidade a longo prazo das ferramentas que a gente tem hoje no mercado. Então, é extremamente importante. Ô, Vitor, para terminar, a gente tem muitas variedades de feijão. Tem feijão verde, tem feijão rajadinho, tem feijão carioca, feijão preto, feijão jalo, e vai por aí afora. Todas elas são suscetíveis a pragas e doenças ou existe alguma que tem uma resistência maior? Existe diferença, né, vamos chamar assim, de sensibilidade entre esses materiais, talvez pensando em doenças, alguns materiais mais tolerantes, outros mais suscetíveis, e é totalmente importante ter essa leitura, né, para que a gente consiga ajustar essa recomendação. E aí, buscar esses artifícios, seja químico, seja biológico, enfim, ferramentas disponíveis no mercado. Então, a seleção desses materiais, lógico, de acordo com a necessidade do mercado, é extremamente importante para se adequar e também, de novo, a gente voltar naquele tópico, né, da produção sustentável, uma produção maior e com mais qualidade. Legal, então. Obrigado pela participação, Vitor. Para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto aqui, qual é o endereço de internet de vocês? Podem entrar em contato no www.cipcanitinobrasil.com.br. Ok, e são 11h47 agora, vai para 11h48. Acho que já tem muita gente com feijãozinho na panela lá que já está cheirando, hein? Deu fome aqui, deu o Ilcinho, cameraman, falou que ó, vai até fazer uma feijoada sábado? Vai. Vamos todos na casa do Ilcinho sábado. Vamos ajudar ele a comer essa feijoada no sábado lá. Abraço, Vitor. Bom dia. Obrigado, Tavinho. Abraço. Um abraço, pessoal.